Olá, Pedra Preciosa. Vamos para mais um capítulo desse livro, como eu falei, que é fascinante, cheio de ensinamentos, cheio de lições, e aos poucos você vai descobrindo o porquê do nome da nossa loja ser Mardoqueu Joias, porque esse nome ele carrega um simbolismo muito forte pela, pela coragem, pela ousadia, pela integridade, pela submissão que Mardoqueu tinha perante o Senhor. E vamos dar continuidade. Eu vou continuar a leitura na nova versão internacional, cujo título deste capítulo 3 é O Plano de Amã para Exterminar os Judeus. E aqui nós vamos saber quem foi Amã. E Amã, ele representa bem a pessoa que não conhece o seu valor, que não aprendeu a discernir o seu tempo, que não aprendeu a discernir o seu real valor, a sua identidade, quem de fato ele era e o porquê ele estava naquele ambiente. Então a mãe ele representa pessoas que não entenderam ainda sobre isso. E é o oposto de Mardoqueu. E é isso. Continua, vou ler e vamos refletir sobre este capítulo. Mais um detalhe. Embora eu não tenha falado, mas no capítulo 2, depois da coroação de Esté, eu li que Mardoqueu ele ficava lá na porta do palácio e ele ficava buscando saber o que estava acontecendo com Esté e procurando ajudá-la da melhor forma possível. E nesse seu posicionamento na porta do palácio, ele descobriu uma conspiração contra o rei. Ele chegou a falar dessa conspiração para Esté, e Esté, por sua vez, falou para o rei, e essa conspiração contra o rei, esses planos contra o rei foram frustrados. E essa história ela vai ser melhor mencionada no capítulo 5 ou no capítulo 6. Vamos aqui concentrar. O capítulo 3 diz assim: Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Amã era como se fosse um ministro-chefe do reinado do rei Assuero. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele, Mardoqueu, não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes, ou seja, nas 127 províncias. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, que é entre março e abril, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. Ou seja, mais um tempo, mais um período que seria de preparação para que Amã viesse a exterminar o povo de Mardoqueu, que consequentemente é o povo de Esté. Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes
dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Ou seja, Amã, ele estava oferecendo a prata, um metal precioso, em troca do povo judeu. Ou seja, para exterminar o povo judeu, Amã colocaria no tesouro, na tesouraria real, um valor de 350 toneladas de prata. À disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Ou seja, o rei, ele não tinha, na minha visão, ele não tinha, ele era um rei que ele não administrava as suas províncias, então ele sempre colocava pessoas para fazer isso. Então, o que essas pessoas decidissem, como é o caso de Amã, e ele também foi posto como ministro, como se fosse uma segunda pessoa abaixo do próprio rei, então ele decidia e ficava por isso mesmo. Então, ou seja, o rei não queria nem saber da prata e também não queria saber da decisão que Amã teria contra o povo judeu. Aqui minha visão em relação à leitura. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, que eram governadores de cada província, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes, uma vez que ele estava com o anel selo do rei e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, ou seja, em torno de fevereiro a março do ano seguinte. Certo. Aí, aqui do 13º dia, do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens, saquear todos os bens dos judeus. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã apresentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão, também diante do decreto, então o povo todo se alarmou. E aí eu coloquei... Eu coloquei aqui, a respeito do capítulo 3, o plano de Amã para exterminar os judeus. Eu coloquei palavras-chave: Amã, conhecido por sua inveja, ele não sabia da sua identidade, ele não sabia do seu valor. Então, pessoas que não sabem do seu valor, pessoas que não ainda entenderam a sua real identidade em Deus, a sua real identidade como pessoa valorosa, como alguém que tem ali um plano divino do Senhor, no lugar onde o Senhor tem colocado, surgem essas questões. Então, foi o que aconteceu com Amã. Ele era uma pessoa que não entendia a sua real identidade, era cheio de inveja, um coração amargurado, ganancioso, orgulho ferido, manipulador. E por outro lado, Mardoqueu, ele sabia da sua real identidade em Deus, ele sabia quem ele cria, quem ele obedecia, e ele seguia os princípios e honra a Deus. E tinha esperança. E aí o que eu coloquei também a prata, que foi um metal precioso, um metal nobre, utilizado como pagamento na tesouraria real contra o extermínio do povo judeu.
E eu coloquei assim para a gente refletir. O que podemos extrair desse plano diabólico de Amã contra o povo de Mardoqueu em relação ao valor que possuímos, tal como a prata que seria utilizada na tesouraria real? E o capítulo 3 de Esther nos mostra que quem não reconhece o próprio valor, quem ainda não entendeu a sua real identidade, tenta negociar o valor do outro, não entende por algum motivo, você olha mais para o outro do que para si próprio, você olha mais para o jardim do outro do que para o seu próprio jardim, quer de alguma forma interferir no jardim do outro, enquanto você e eu devemos interferir no nosso próprio jardim, cuidar quando a gente sabe do nosso real valor, da nossa real identidade. A gente se cuida, a gente se ama, a gente ama o próximo e a gente tá ali conectado. E Amã, ele foi movido por inveja, tentou transformar a vida em números a partir do momento que ele ofereceu prata em troca da destruição do povo judeu. Embora a prata sendo um metal precioso e considerado um metal nobre, nunca vai substituir a vida humana, não substituir o povo. E a prata pode ocupar tesourarias, pode ser um metal utilizado para a confecção de joias, como esse colar, que é em metal prata. Mas esse colar, ele vai trazer uma ornamentação, ele vai compor algo em mim, da mesma forma como pode compor algo em você, vai refletir, vai contar um pouco da sua história, mas nunca vai substituir a mim nem a você. Então ele vai refletir um pouco daquilo que carregamos, mas nunca substitui e nunca vai ser mais valioso do que quem está carregando. E é isso. E Mardoqueu, ele entendia a sua real identidade, ele nos ensina o caminho oposto, que ele não se curvava, ele não se vendia, ele seguia os seus princípios, ele sabia quem ele era e a quem ele pertencia. Então a lição para nós é que quando não sabemos o valor que carregamos, nós acabamos permitindo que outras pessoas tentem nos precificar, tentem nos subestimar, nos silenciar, nos descartar. Então, e por outro lado, quando nós entendemos a nossa real identidade, nenhuma proposta injusta nós aceitamos, nenhuma proposta indecente, nenhuma armação, nenhuma ameaça vai ser capaz de nos reduzir. E aqui então quando a gente colocou o nome de Mardoqueu Joias, é justamente sobre isso, é sobre real identidade, é sobre valor, é sobre aquilo que nós precisamos refletir a cada dia. Então essa é a lição que o capítulo 3 traz para nós, para que nós, de fato, eu e você, pedra preciosa, tenhamos a consciência e o discernimento da nossa real identidade. E até a próxima.